Ah, tá, conseguiu. Então, vamos lá. Hoje vai ser um pouco diferente, né? A gente está começando pelo tema, porque normalmente eu dou alguma teoria para vocês antes e depois a gente vai para o tema. Mas hoje o tema vem primeiro porque a gente vai desenvolver a teoria em cima disso. O tema que a gente escolheu essa semana foi do Enem 2018, que não foi um tema escrito por nós, né? Que nem a gente faz às vezes. Isso vai acontecer bem pouco, viu? É porque essa semana foi estratégico isso acontecer. E o tema de 2018 foi a manipulação dos usuários pelo controle de dados na internet. Eu vou colocar aqui para vocês depois os textos motivadores, tá? Eu mando lá no grupo também para vocês poderem escrever sobre isso. Então, hoje, vamos falar sobre o modo de planejamento, que é aquilo lá que eu falei para vocês. O que tem que vir em cada parágrafo, o que vocês têm que colocar, que eu falei que eu ia dar uma ajuda para vocês nisso. Então, vamos lá, para o modo de planejamento 1. O que acontece? E isso que eu vou falar são sugestões, vocês não precisam fazer exatamente assim. É que são redações que elas têm uma linha de raciocínio, têm toda uma estratégia, e então elas funcionam. Mas assim, acaba que as causas, as consequências, são vocês que desenvolvem, vocês colocam os argumentos que vocês bem querem. Só que aí eu vou dar um norte para vocês entenderem o que tem que ir em cada parágrafo, porque às vezes a gente fica meio perdido, né? Não entendendo o que tem que escrever em cada lugar. Às vezes a gente só entende a estrutura e não o conteúdo. Então, vamos lá para o modo de planejamento 1. Eu trouxe dois para vocês. Esse modo de planejamento, na introdução, a pessoa coloca ali uma contextualização, ela coloca aquilo que eu falo para vocês, o repertório. Ela traz lá um livro, uma música, um filme, ou alguma coisa que vai contextualizar. Lembra que na outra aula a gente leu uma introdução que foi de uma redação lá de 1980? É justamente aquilo, colocar ali um contexto. Você não vai falar diretamente do tema, coloca alguma coisa relacionada para conseguir chegar e falar do tema. E depois, nesse mesmo parágrafo, a gente já vem com uma problematização sobre o tema. A gente já pega e já traz os problemas, tipo, sobre a manipulação dos dados. Quais são os problemas que isso acarreta? Aí você já traz ele na sua introdução, porque é aí que a gente vai construir a tese, que é aquilo que a gente vive falando, né? Que a gente, inclusive, foi o assunto da nossa última aula. Depois, no segundo parágrafo, começa a argumentação, que a gente pode fazer o argumento 1. A gente pode trabalhar com causa e consequência. Lembra esses problemas que a gente trouxe na introdução? Aí a gente vai trabalhar eles no desenvolvimento. As causas. O que é a causa? É você falar o porquê. Qual que é a origem disso? De onde que veio esse problema? Por que que... Oi? Pode dizer. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode abrir o microfone, tá? Que eu não tô conseguindo ver o chat agora. Qual que é a origem desse problema? Como é que a gente vai trabalhar isso? Por exemplo, na manipulação dos dados. Qual pode ser uma causa? Lembra que a gente leu lá na outra aula um parágrafo de introdução falando que poderia ter a ver com os setores poderosos da sociedade? Setores que querem controlar a mentalidade das pessoas, o jeito delas pensarem, outros setores que querem vender coisa para as pessoas, para gerar economia. Qual que é a origem disso? Será que é alguma dessas empresas, algum desses setores? E as consequências? Quais vão ser os efeitos disso? A partir dessa causa, ela vai gerar toda uma cadeia até ter uma consequência. Por exemplo, se tem alguma empresa, algum setor assim da sociedade que está tentando te vender um produto, tentando fazer com que você consuma, qual que vai ser a consequência? Às vezes as pessoas acabam consumindo mais, porque tem todo um marketing, tudo ali por trás, e então elas acabam sendo mais consumistas. Isso pode ser uma consequência, por exemplo. No argumento 2, a gente vai trabalhar igualzinho, mas aí você vai trazer outro argumento, outra causa daquele problema, e vai trabalhar com outra consequência em cima daquela causa. Então, esse pode ser um dos jeitos de vocês escreverem a redação, organizar o pensamento de vocês em cima disso. Aí, na conclusão, aquela formulinha que a gente sempre passa a proposta de intervenção. Inclusive, eu acho que foi a aula de vocês dessa semana, ou é da semana que vem, com a Maristela, que ela passa certinho, porque tem uma competência do Enem
200 pontos é só para isso daqui. Aí aqui eu trouxe um exemplo, né, para vocês, do modo 1. Ó, o exemplo. O tema é a manipulação dos dados pelo controle, a manipulação dos usuários pelo controle de dados na internet. A tese, que vai ser ali na introdução, que a gente falou que a tese sempre vem lá, que é a sua resposta ao que o tema está falando. Olha lá, o problema 1. A manipulação ocorre visando a oferta de produtos e serviços. É alguém querendo vender ou algum produto ou algum serviço para a população. E o problema 2, que a gente abordou, porém, também pode influenciar modos de pensar e agir. Não é só coisa material, não é só querer te vender uma TV, te vender uma roupa nova. É também vender a forma de pensar, alguma ideologia. Esse modo de agir é no sentido de roupa. Se está te vendendo a roupa, o produto, não é só isso, que nem a gente está falando na P1, é também a P2, porque tem todo o modo de pensar, porque a moda, o estilo das pessoas, como elas se vestem, tem muito a ver com personalidade. Então, eles jogam em cima disso. Entendem tipo, o ponto que eu quero chegar? Aí no argumento 1, a gente trabalha então com o problema 1, que a gente trouxe lá na introdução. Quais as causas dessa oferta de produtos e serviços? A gente pode falar da revolução tecnológica, lembra que tinha naquela introdução, lá da outra aula, que fala que atualmente todo mundo, a maioria das pessoas, tem ali o acesso à internet, a celular, a TV, rádio e N outras coisas. Então é muito mais fácil você conseguir ser manipulado na internet. A publicidade, que a publicidade é justamente isso que ela quer fazer, ela quer te vender alguma coisa. E ela usa vários mecanismos para isso, né? Tem toda uma técnica aí. O próprio capitalismo, a gente pode falar que é uma causa, porque a sociedade capitalista, ela trabalha em cima disso, em cima do lucro. Então, para ter o lucro, uma pessoa tem que vender algum serviço para outra. E aí vai girando em cima disso. A gente pode falar disso também. Aí, dependendo do que vocês escolherem, vocês podem falar das consequências. O consumismo, as pessoas acabam consumindo mais, elas compram mais. Por quê? Porque a pessoa só tinha calça de um jeito, só tinha roupa de um jeito. Aí ela começa a ver na TV, ver na internet, um outro tipo de calça ali, uma calça colorida, alguma coisa assim. Começa a ver, isso é vendido para ela, tipo, psicologicamente. Então ela tem o desejo de consumo daquilo. Ela já tem calça, ela não precisa de outras mais, mas ela quer pela estética, pelo consumo, entende? Também pode falar do desperdício em cima disso. Muitas vezes as pessoas compram coisas que elas não precisam, elas compram simplesmente para ter, sendo que às vezes elas já tinham um que fazia a mesma função. Por exemplo, a pessoa já tinha calça antes, mas ela quis comprar uma calça colorida. Só que às vezes ela pega e dispensa outra calça mais velha, só porque agora ela tem uma nova. Mas às vezes a velha não, a antiga, também estava boa em ótimas condições de uso. E também essa bolha de oferta, que não sei se vocês já escutaram falar da bolha que tem na internet, sabe quando você está precisando de alguma coisa, aí você vai lá e pesquisa no Google, tipo, preciso de um celular novo. Aí você digita lá só para você dar uma olhadinha, ver os preços, e aí, naquela semana inteirinha, para onde você vai, Facebook, Instagram, qualquer lugar que você vai da internet, tem anúncios de celulares lá. Isso que a gente fala é a bolha, que é o algoritmo da internet funcionando para tentar te vender alguma coisa. Que às vezes você foi só dar uma olhadinha no celular, mas aí acaba que você vai ficar vendo tanto aquilo, vendo tanta oferta, tanta promoção, que vai acabar comprando, mesmo se você nem precisasse tanto. No argumento 2, mais causas, né? Que a gente vai trabalhar agora as causas em cima do problema 2, que é com influenciar os modos de pensar e agir. Nas causas, a gente pode falar a influência das ideologias e tendências de comportamento. Como eu disse para vocês, a internet não está te vendendo só a calça, não é só o material, o tecido. Ela está te vendendo o modo de pensar, está te vendendo a moda, a estética envolvida naquilo. E as consequências disso, a gente pode falar também, na verdade, voltando às causas das ideologias. Muitas vezes, principalmente com política ou sobre posicionamento em algum assunto, as pessoas podem acabar focando naquilo e você só vai ter contato
com aquelas pessoas. Por exemplo, se você acha, sei lá, você é de esquerda ou de direita, ou não sei qual o posicionamento político de vocês, você acaba tendo mais pessoas daquele ciclo na sua bolha da internet. Então, por exemplo, se eu sou de esquerda, acaba que eu tenho mais gente assim na internet. E eu visito mais páginas, visito mais contas no Instagram relacionadas a coisas de esquerda. Aí quando a gente vai ver, eu quase não tenho nada de direita no meu perfil, por exemplo. Não no meu perfil, mas na minha bolha da internet. Então, às vezes eu posso ficar condicionada àquele pensamento, só vou pensar daquela forma, porque é a única coisa que eu conheço. Eu não vejo nada de direita para conseguir pensar naquilo, entende? E as consequências disso pode acabar sendo o extremismo, que você só pensa de uma forma e não vai mudar o seu pensamento porque ninguém te mostrou um novo horizonte, sabe? E essa bolha social e também política. A bolha social no sentido de achar que às vezes nossos amigos acabam tendo um estilo de vida parecido com o nosso. Então, às vezes, a gente acha que aquilo ali é a realidade do mundo e ignora outras realidades. Que existe gente, sei lá, muito mais rica, existe gente muito mais pobre, por exemplo. E também política, que é o que eu estou falando para vocês, que vai gerar esse extremismo. Aí depois tem o modo 2 que eu trouxe, outra forma. Isso aqui vocês podem tentar escrever das duas formas, viu? Às vezes vocês fazem redação da semana tentando o modo 1, vocês fazem tentando o modo 2. Quem quiser escrever duas redações pode ficar à vontade, também tem isso. Então, vamos lá para o modo 2. Na introdução, você também traz aquela contextualização, só que nesse caso você traz uma contextualização específica, não é qualquer coisa. Você traz uma referência tanto da filosofia quanto da história, da sociologia, falando aí de um momento passado. Tipo, a Revolução Tecnológica é uma referência da história, né? Não é qualquer coisa. Diferente de se você falar de Black Mirror, por exemplo, que é uma série que eu vou trazer no repertório para vocês hoje, que aí já é série, já não é um contexto histórico. E a sua tese, que é a que a gente vive falando. Aí, nos argumentos, a gente traz as causas e mais causas, só que o que vão ser as causas? Alguém está com o microfone ligado? Quer falar alguma coisa? De onde eu tô aqui, eu não consigo mutar vocês. Deixa eu ver aqui. Ai, Deus. Não, tá todo mundo certo agora. A gente traz essas causas da filosofia, e aí a gente, no argumento, que vai ser o segundo parágrafo, a gente traz de novo aquela referência que a gente abordou lá na introdução, a mesma. Que vai ser a origem do problema, onde tudo isso surgiu. No caso que eu falei da revolução tecnológica, pode ser a origem. E foi quando as pessoas começaram a ter celular, começaram a ter internet, computador, e tudo isso da manipulação dos dados começou a acontecer. E a gente tenta trazer isso para o mundo atual, para o mundo que a gente vive. E a gente fala, a gente vai falar no próximo slide, inclusive. E também, no argumento 2, a gente pode trabalhar com consequências, mas dessa vez a gente vai trazer consequências concretas. O que são consequências concretas? Vão ser consequências de coisas que realmente acontecem e a gente vai tentar dar um exemplo. A gente pega e traz uma notícia que a gente viu no jornal, na TV, ou um dado que alguma instituição trouxe aí, falar, de acordo com o IBGE, e a gente pega e traz para exemplificar essas consequências que a gente colocou. Ou também a gente pode ilustrar isso. Como assim ilustrar? Trazer um filme ou um livro em cima disso para dar exemplo. Se você não lembra de nenhuma notícia, de nenhum dado, você pode trazer ali. Vou mostrar no próximo slide como que vai ficar isso. Ó, o exemplo 2, do modo 2. Na introdução, a gente traz lá a referência, que eu falei, que pode ser da história, da geografia, da filosofia, que vai ser a revolução tecnológica, no nosso caso, e a tese afirmativa. Ó, essa daqui é inclusive daquela redação que a gente falou na outra aula. Depois eu posso mandar ela para vocês lerem inteira, tá? Empresas e setores poderosos da sociedade usaram o controle de dados para manipular os usuários da internet em seu próprio benefício.
Essa é uma tese afirmativa. O autor da redação está falando que os setores poderosos da sociedade, eles estão controlando as pessoas na internet para o benefício deles mesmos, para vender alguma coisa, porque, enfim, porque eles querem alguma coisa disso. Aí, no argumento 1, o que a gente falou que vai ser a causa, a origem, a gente traz lá que a revolução tecnológica ela ampliou a utilização da internet para todo mundo. Então, todo mundo tem ali computador, celular, tablet e acesso à internet. E a gente vai trazer uma causa atual, uma contextualização para o mundo de agora, para o século 21, 2021, que é vários setores do capitalismo conseguiram criar algoritmos para influenciar os usuários. Eu não sei se você sabe o que é algoritmo, mas é assim, é quando eles te oferecem uma coisa que você já quer, eles vão reforçando. Que nem o exemplo que eu dei do celular. Você foi lá e pesquisou, queria comprar um celular. A partir daquilo, ele não vai te jogar para você ficar comprando, sapato, uma bolsa. Não, ele sabe que você quer um celular. Então ele pega e fica te jogando anúncio de celular, que é o que você é mais provável a comprar. Isso é o algoritmo da internet que eles falam, né? Então a gente pode trazer esse argumento aí, que tem os algoritmos e que eles influenciam os usuários. No argumento 2, a gente pode trazer as consequências concretas. O que é aquela consequência concreta? Ó, essa influência pode fazer com que as pessoas sejam mais consumistas e também pode criar ideologias e modos de agir. Essa influência, o que ele está falando então? Quais são as consequências daquela causa que a gente trouxe, dos algoritmos que fazem as pessoas comprar mais? Eles influenciam os usuários da internet e eles acabam sendo mais consumistas, comprando coisas que eles não precisam, e também acabam aceitando ideologias, né, que é os modos de pensar e agir que não são delas. Isso que a gente fala de criar ideologia é quando uma pessoa não está pensando sozinha, sabe? Ela está pegando uma informação e acreditando naquilo, mas ela nem refletiu sobre aquilo. É, por exemplo, a pessoa, aquele exemplo que eu falei na outra aula também, a pessoa não está falando que azul é a cor mais bonita porque ela acha que azul é a cor mais bonita. Mas não, porque ela viu em algum lugar, alguém convenceu ela de que aquilo era verdade. Então acaba que ela está sendo manipulada, porque às vezes a cor favorita dela é laranja, por exemplo, e ela está achando que é azul. Isso que a gente fala que é seguir uma ideologia e também ser influenciado nos modos de agir. E aí vocês trazem um repertório sociocultural para dar exemplo disso. Tipo, nossa, olha, nessa série que eu vi, as pessoas são manipuladas. Olha, esse livro tem essa personagem que ela acredita em tudo que fala. E agora a gente vai trazer o repertório para vocês. Ó, repertório cultural. Eu trouxe aí a série Black Mirror. Não sei quem assistiu, quem não assistiu, assista. Assim, final de semana, se estiverem de boa. É uma série muito, excelente. Ela tem várias temporadas, mas cada episódio é sozinho. Então você pode assistir um episódio só, que ele conta uma história inteira. Inclusive, depois lá no grupo eu posso passar, caso vocês queiram, os episódios que eu mais gosto. Eu acho que vai ser mais legal. Só que todos os episódios eles falam tem um assunto, um tema central, que é um cenário lá no futuro que tem um excesso de tecnologia. Aí tem vários, como eu disse, tem vários episódios. Por exemplo, tem um episódio que as pessoas elas são categorizadas por nota. Então, uma pessoa vai dando nota para outra, só que isso acaba afetando a vida delas. Por exemplo, elas deixam eu quero comprar uma casa bonita, chique. Se minha nota for muito ruim, porque as pessoas não gostam de mim, eu não posso comprar. Entende? É uma sociedade futurística. É muito boa essa série. Trouxe também uma música para vocês escutarem aí. Eu acho que vocês devem ter escutado também da Pitty, chama Admirável Chip Novo, e ela fala da automatização da vida e de tecnologia. Ela fala em como a vida tá correndo, assim, como vai no automático, a gente nem percebe, então acaba que a gente pode ser manipulado, vocês não concordam com isso? A gente pode acabar pensando em alguma coisa que a gente ouviu alguém dizer e nem realmente pensar daquela forma. O repertório histórico aí que eu trouxe, ó. Eu trouxe o geógrafo Milton Santos, ele é bem famoso, vocês vão estudar em geografia. Ele fala muito de globalização. E que é globalização? Todo mundo tá conectado com todo mundo. Então, isso a gente pode ver muito. Pode acontecer um desastre lá no Japão,
que vai dar meia horinha a gente vai estar sabendo aqui no Brasil. Pensa, antigamente isso não era possível, né? Antigamente as coisas eram por carta, correio, aqueles telefones super antigos. Agora, hoje em dia, não. A internet, ela possibilitou muito isso. A gente pode conversar com uma pessoa que está lá na Índia, nos Estados Unidos, a gente pode fazer isso ao vivo. E justamente isso é a globalização. E ele explicita essa ligação com a demanda por desenvolvimento técnico-científico. Ele fala que como a globalização, ela ajuda a tecnologia a se desenvolver e fazer com que as informações passem muito mais rápido de uma para outra. Finalmente trouxe aqui a revolução tecnológica, que a gente está falando muito, faz 2 aulas, que vocês vão ver na história, né? É a terceira revolução industrial, também conhecida, é que muda de nome. É sobre os avanços da internet, como a internet passou aí por todo mundo, e todo mundo tem, e como ela afetou a forma como todo mundo consome informação. Que nem eu tô falando para vocês, antigamente, se acontecesse um desastre no Japão, ia demorar muito para chegar aqui no Brasil e pouquíssimas pessoas iam saber. Porque pensa, século XX, as pessoas moravam onde? Moravam na fazenda, não recebia essa informação e nem era relevante para eles também. Ninguém nem queria saber o que estava acontecendo no Japão. Hoje em dia não, hoje em dia a gente é muito mais antenado, a gente sabe de notícia, a gente sabe de fofoca de famoso, a gente sabe de tudo. Repertório filosófico aí da filosofia. Por isso que eu falo para vocês que é muito importante assistir as aulas e pegar firme no cursinho, sabe? Porque, olha, a partir de tudo isso, vocês conseguem trazer para a redação, escrever. Aqui eu faço um resuminho, só para vocês lembrarem, quem já viu a matéria. Mas é lá que vocês, nas outras aulas, vocês realmente vão aprender isso. Eu trouxe aqui sobre o Emmanuel Kant, né? Que ele fala do conceito da minoridade humana, que é quando os seres humanos são incapazes de fazer uso do seu entendimento sem se orientar por meio de outro indivíduo. Como assim? É aquilo lá que eu falei, que a pessoa ela não consegue pensar sozinha, ela precisa sempre da opinião de alguém para ela conseguir se orientar naquilo. Que nem aquilo que eu falei às vezes a pessoa acha que ela gosta de azul porque todo mundo ela fica escutando que as pessoas gostam de azul porque é bonito, porque não sei o quê, mas na verdade ela gosta de laranja e ela não consegue pensar nisso e afirmar isso. Obviamente vocês não vão falar isso na redação, né? A gente deu um exemplinho bobo, mas é para vocês entenderem, porque aqui eu tento simplificar ao máximo para vocês, porque, como eu disse, é lá na filosofia, é lá na história que vocês vão entender de verdade o conceito. Aqui na redação, vocês podem trazer isso como as pessoas acabam seguindo algumas ideologias, alguns modos de pensar, sem refletir sobre aquilo. Ver uma notícia tendenciosa lá no Facebook, no Instagram, sabe, aquelas fake news que tem, de tiozão, assim, que parece no WhatsApp, contando uma mentira horrível, mas muita gente acredita. Inclusive, vocês podem falar disso na redação, viu, sobre fake news. É um assunto muito pertinente, e está muito recorrente no dia a dia, né? As pessoas pegam ali uma coisa que poderia ser verdade, mexe, 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 até virar uma mentira total. Muita gente não consegue ter a minoridade, não consegue ter a maioridade humana de ver que aquilo lá é mentira. E isso que a gente fala que é a minoridade, ela não consegue pensar sozinha, ela vive na sombra do pensamento dos outros. Um outro filósofo aí que a gente pode trazer, eu adoro esse, dá para trazer muitas redações, com certeza vou trazer mais nos próximos temas, é o Theodor Adorno, e ele fala de indústria cultural. O que é isso? É quando tem padrões que têm a intenção de formar uma estética ou percepção voltada para o consumismo. Vamos falar isso mais simples. É aquilo lá que eu estava falando da calça mais cedo. A indústria cultural, ela não está te vendendo só a calça, o pano, ela está te vendendo ali a moda. Por exemplo, agora o que está na moda? Eu não sei, agora eu sei que aquelas calças mais soltinhas assim estão na moda e não aquelas mais coladas. Aí a indústria cultural tá te falando que aquilo é mais bonito. E aí você sai na rua, vê nas lojas, nos manequins, vê as pessoas usando. Aí você chega para sua casa, liga a TV, tá passando lá, os personagens da novela estão usando, a moça do jornal. Aí você vai para a internet, para o Instagram. Todo mundo que você conhece parece que comprou uma calça daquela. Isso é indústria cultural, sabe? É fazer com que as pessoas pensem uma coisa
Porque, na verdade, ele quer te influenciar a consumir. Você vai literalmente comprar aquilo. E às vezes, muitas vezes aquilo é estético, não tem função, assim, não tem uma funcionalidade. É simplesmente para ser bonito, alguma coisa assim. Mas a indústria cultural não fala só disso, viu? Ela também fala sobre o pensamento, né? Aquilo que eu falei para vocês. É, alguns extremismos políticos, é, algumas teorias, não teorias, mas algumas correntes aí da política de gente que é homofóbica, que é machista, e acaba acreditando que aquilo é verdade e todo mundo aceita, entende? Também tem isso. E nossa aula acabou, foi bem curtinha hoje, espero que vocês tenham aproveitado. Eu vou mandar lá no grupo o tema da redação para vocês e. Opa, correndo quanto tempo? Tá, 10 minutos ainda, porque eu vou conversar com vocês só 5, né? Porque vocês têm outra aula. Eu mandei lá no grupo e vou mandar lá no grupo, inclusive, e escrevam as redações. Olha, eu vou voltar a repetir. Tô achando que vocês estão escrevendo pouca redação, só tem aí umas 20 pessoas por semana. Então, o pessoal que não escreveu redação ainda, por favor, escreva, isso vai ajudar muito vocês. Eu sei que às vezes dá medo, a gente fica inseguro, mas é essencial começar. Só vai tirar nota boa lá na redação, 800, 900, quem escrever toda semana. Uma ou outra que não der, tá tudo bem, mas assim, tentem, se esforcem, entende? Às vezes você escreve e fala, nossa, ficou horrível essa redação, não quero mandar nunca. Mas manda, porque a partir daqui vocês vão ver os erros de vocês. Os corretores eles são muito pacientes, eles estão passando o WhatsApp para vocês, estão corrigindo pelo e-mail. É, e aí vocês podem conversar com eles, tirar as dúvidas. Se tiver dúvida, pode mandar para mim. Outra coisa, eu sei que tem um pessoal novo aí, né? Porque agora a gente está chamando mais pessoas. Porque assim, eu não sei se vocês sabem a oportunidade que vocês estão tendo, não só na minha aula, mas de todos os professores, todo mundo que se disponibilizou para dar aula para vocês. E o cursinho, quando a gente abriu as inscrições, ficou uma semana aberto, se eu não me engano, e teve 800 inscritos. E a gente escolheu 100. Então, assim, eu creio que é uma oportunidade muito grande que vocês tiveram, que vocês têm que aproveitar, sabe? Frequentem as aulas, tirem dúvida. Se não der, se perdeu minha aula porque tinha um compromisso à noite, alguma coisa, vai lá no YouTube, tá disponível, entende? Inclusive, o pessoal que entrou novo agora, que não tava, minhas aulas estão todas no YouTube. Assistam, pode mandar tema atrasado, não tem problema, porque a gente tá no terceiro tema agora, né? Terceira semana. Mas vocês podem começar a escrever desde o tema 1, se quiser, quando vocês tiverem mais tempo aí, se quiser escrever 2 redações por semana, e mandar que a gente corrige sim, tá? Depois eu vou orientar vocês lá no grupo, falar como é que funcionam os plantões. Espero que vocês tenham gostado da aula. Mais alguma orientação que eu tenho que dar para vocês? Não, depois eu mando lá no grupo para ficar mais sintético, assim, até porque agora vocês têm outra aula, tá? Não deixem de ler o grupo, então, pessoal que entrou novo. E, enfim, era só isso por hoje. Muito obrigada. Desculpa o perrengue de novo, porque eu não entendo o que acontece com o meu computador, mas sempre é isso. E, enfim, pessoal, boa noite para vocês, viu? Espero que vocês tenham curtido aí. Tenham uma ótima semana. Ah, tem algum comentário para eu ler? Nem... Boa noite, tchau. Boa noite, tchau. Tô tentando sair da aula, gente. Ai, meu Deus.